A todos, uma excelente quarta-feira. Estamos aqui retornando ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dando início, já que foi finalizado já as lives, através das lives aqui no Instagram do Lex, e também que são acompanhadas pelo YouTube. Já foi encerrado o Evangelho, agora nós estamos retomando a leitura e os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que agora nós estamos em outros horários aqui pelo Instagram. Agora continuamos às 9 horas da manhã, mas estamos em outros dias, que são quarta, sábado e domingo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Loyola, Cecita. Que possamos todos nós receber essas energias maravilhosas do nosso Evangelho. Então, para darmos início, nós vamos ler uma mensagem de Paulo com comentário de Emmanuel. E a mensagem é a seguinte: pois ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo. Romano capítulo 14, versículo 17. Ninguém vive para si. Bom dia Edilva também, Sandra. Ninguém vive para si. A árvore que plantas produzirá não somente para a tua fome, mas para socorrer as necessidades de muitos. A luz que acendes clareará o caminho não apenas para os teus pés, mas igualmente para os viajores que seguem ao teu lado. Assim como o fio d'água influencia a terra por onde passa, as tuas decisões inspiram as decisões alheias. Milhares de olhos observam-te os passos, milhares de ouvidos escutam-te a voz, e milhares de corações recebem-te os estímulos para o bem ou para o mal. Ninguém vive para si. Assevera-nos a divina mensagem. Queiramos ou não, é da lei que nossa existência pertence a existências que nos rodeiam. Vivemos para nossos familiares, nossos amigos, nossos ideais. Ainda mesmo o usuário exclusivista que se julga sem ninguém está vivendo para o outro ou para as utilidades que restituirá a outras vidas superiores ou inferiores para as quais a morte lhe arrebatará o tesouro. Compreendendo semelhante realidade, observa o teu próprio caminho. Sentindo, pensas. Pensando, realizas. E tudo aquilo que constitui tuas obras, as intenções, as palavras e os atos, representará a influência de tua alma, auxiliando-te à libertação para a glória da luz, ou agravando-te o cativeiro para o sofrimento nas sombras. Vigia, pois, o teu mundo íntimo e faze o bem que puderes, ainda hoje, porquanto, segundo a sábia conceituação do apóstolo Paulo, ninguém vive para si. Então, depois dessa bela mensagem, bom dia, Jaqueline. Vamos fazer aqui a nossa prece para darmos início a este momento de Evangelho, para dar continuidade, a este momento. Então, vamos agora, quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos para que possamos nos concentrar melhor. Então vamos agradecer a espiritualidade amiga por mais este momento de aprendizado e também momento oportuno para recebermos energias e as orientações divinas. Que possamos estarmos em paz, buscando o equilíbrio, a harmonia, a paciência e que essas energias continuem conosco ao longo desses dias, das semanas, deste mês e nos meses seguintes, que possamos alimentar essas energias através das nossas orações, do nosso estudo, através da nossa busca pela autotransformação.
Graças a Deus. Então, mais uma vez, todos bem-vindos. Eu gostaria só de perguntar, esqueci de perguntar antes, se estão todos me ouvindo e vendo bem. Então, nós vamos hoje iniciar o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já finalizamos aqui nas lives do Lex. Então, hoje nós vamos... estão todos me ouvindo bem, né? Ótimo. Então, nós vamos agora para o prefácio, dando início a essa sequência. Então, lembrando que estamos agora às quartas, sábado e também domingo, para darmos continuidade a este momento de estudo e de comentário também. Então, vamos lá dar início. O prefácio começa da seguinte forma: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então vamos aqui comentar, antes de dar continuidade à leitura, vamos comentar sobre isso. Então, através deste evangelho, do Evangelho segundo o Espiritismo, como também das outras obras básicas que Kardec nos trouxe, nós podemos assim receber uma mensagem de iluminação através de espíritos amigos, trabalhadores na seara do amor. E através, então, dessas mensagens, nós temos aqui um instrumento para buscarmos a nossa reforma íntima. Através disso, nós podemos comentar que esses irmãos, assim como Jesus, nos trazem a luz. E o Espiritismo, através disso, vem como uma luz diante das trevas, das dificuldades, da escuridão que nós enfrentamos e muitas vezes nós expandimos, energeticamente acabamos contribuindo para que essa treva, para que essas energias negativas permaneçam. Então, através dessas mensagens do Espiritismo, de Jesus, de todos esses irmãos que estão conosco, nós temos ali a luz para o quarto bagunçado, como uma jovem espírita em um censo, ao afirmar que era espírita e falar o que significava para ela a doutrina espírita, ela dizia que é como se fosse uma luz no quarto bagunçado. Essa luz não ia tirar a bagunça de forma alguma. Ela precisaria de uma ação própria para tirar essa bagunça, para arrumar tudo isso. Então, através dessa luz que é o Espiritismo, ela conseguia ali identificar como que estava esse quarto, ou no caso, identificar como que ela estava interiormente, né? Já que a gente pode identificar esse quarto como esse nosso corpo também que guarda nós que somos espíritos. Quarto interior, não só o corpo, mas quarto interior. Nós, como os espíritos em evolução, através dessa dimensão interna, nós temos assim, essa possibilidade de nos conhecermos, de refletirmos sobre as nossas ações. Então, ela identificava a partir disso, né, essa luz que é o Espiritismo como essa possibilidade de enxergar, de clarear ali o que estava bagunçado, o que estava escuro. Então, o Espiritismo vem como esta luz para todos nós. E aí, dando continuidade à nossa leitura, nós temos aqui o seguinte: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Então nós, ao longo dessa caminhada que não é pequena, né? Aqui no planeta Terra, por exemplo, já estamos aí caminhando em muitos e muitos planetas, mas nós temos aqui o exemplo, inicialmente, de Moisés, que vem trazer a questão da justiça, das leis, algo muito significativo para a nossa história humana e necessária também, algo muito necessário para isto. Então Moisés ele trouxe, através dos 10 mandamentos, ali, um direcionamento de como a sociedade deveria se comportar e ter ali uma certa organização social e também uma relação com o que é divino. Embora nós tenhamos já diferenças em relação a esse modelo de Moisés até atualmente,
mas era o modelo que era necessário para aqueles tempos, para a compreensão da sociedade, para a organização social, para que as pessoas pudessem viver ali, pelo menos de certa forma, de forma harmônica. E também ter ali os ensinamentos divinos. Depois vem Jesus com amor. Jesus que traz essa mensagem evangélica. Aliás, Jesus que traz essa mensagem de amor, de perdão, e os nossos irmãos evangelistas vão compartilhando esses ensinamentos. Jesus que nos fala para perdoarmos ou para amarmos, assim, nesse sentido, e não julgarmos, seja lá quem for, adúltera ou cobrador de impostos, as pessoas que são mais malquistas na sociedade. Jesus vai ali falando, mas por que essas pessoas estão sendo julgadas? Por que nós não a amamos, não a respeitamos? E todos nós temos os nossos equívocos, então por que julgar? Por que jogar pedra? Jesus é esse exemplo grandioso de empatia, de amor, de respeito e algo que nós devemos levar conosco, embora tenhamos ainda muita dificuldade, mas é o nosso exemplo maior aqui na Terra. É Jesus. E aí depois de Jesus vem o Espiritismo, nos trazendo a verdade. Não que o que veio antes, como Moisés e Jesus, era uma mentira, era um erro ou equívoco de forma alguma. A verdade no sentido de trazer, de clarear, de trazer a luz diante desses conhecimentos. E de conhecermos mais sobre nós, que somos espíritos em evolução, que estamos em diversas encarnações, entendendo que todos nós estamos ali engateando, mas tendo essas possibilidades de transformação através desse processo reencarnatório. E assim, tendo esse conhecimento tanto do plano terreno, como também do plano espiritual. Então, a verdade nesse sentido, de ampliarmos esse conhecimento de quem somos, das relações que nós temos uns com os outros, e de como que é esse nosso processo de evolução. Então, mais do que entendermos a necessidade de perdoarmos e de amarmos, mas sabendo que cada um de nós temos o nosso grau evolutivo, estamos caminhando para algo maior em termos de evolução, precisamos nos apoiar, nos acolher, e estamos todos nós aí nessa grande caminhada, não só aqui encarnados, mas também em comunicação e comunhão com os nossos irmãos desencarnados. E isso pode se dar através de uma oração, através de um momento como esse, de evangelho. Estamos com os nossos irmãos aqui conosco também, estudando conosco, contribuindo conosco, nos trazendo também intuições ao longo da nossa caminhada, seja nesse momento de evangelho ou em outros momentos que nós estamos precisando, eles estão conosco. Então, nós acabamos entendendo essa dimensão espiritual também, através do Espiritismo. Se a gente pegar tudo isso, Moisés, Jesus, Espiritismo, nós temos aqui uma organização de todo um direcionamento para a nossa transformação espiritual, de acordo com cada tempo, com cada época e com cada uma das nossas necessidades para o nosso crescimento. E a gente pode, assim, compreender como nós estamos acompanhados, não estamos sozinhos. Diante dessas muitas dificuldades que nós encontramos, dessas situações de conflitos, de dúvida, de desespero, nós não estamos sozinhos. Temos os direcionamentos a seguir. Bom dia, Marcos. Bom dia, Glamarx. João, Galberto, Isabel, todos bem-vindos. Ana Caroline, sejam todos bem-vindos à nossa live. Então, nós temos todo esse direcionamento ao longo desses momentos, né, historicamente. Então, vamos dar aqui continuidade. Então, é interessante, né, comentando ainda sobre isso, que esse evangelho, segundo o Espiritismo, vem como um instrumento para buscarmos sair das trevas, e isso, claro, com a contribuição de todos esses irmãos de Moisés, de Jesus, e nossos irmãos desencarnados também, que direcionaram essas mensagens para a gente, né, através do Evangelho segundo o Espiritismo e através das outras obras básicas também. Então nós temos aqui uma instrução de como seguirmos, de como sermos enquanto espíritos em evolução. E assim, nós, para chegarmos no reino dos céus, para sairmos desses equívocos, nós precisamos trabalhar muito para isto. Precisamos do nosso crescimento moral.
Então, temos aqui o nosso corpo material, necessitamos muito dele para a nossa evolução, mas ele não é o fim, mas um meio para chegarmos a esta evolução espiritual que tanto almejamos. E aqui nós temos continuidade no prefácio. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. Olha só que interessante. E aos cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Não é um concerto que está além de nós, que é inalcançável. É algo coletivo. Todos nós, numa festa em comunhão com Jesus, com os nossos irmãos espirituais, para alcançarmos algo maior. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Então que possamos escutar esse cântico de amor feito por Deus, por Jesus e todos esses irmãos que estão conosco. Cântico de amor e o chamado para o trabalho. E é interessante que nós, aqui a falarmos de anjos, esse espaço angelical, digamos assim, nós temos irmãos que estão conosco no trabalho e que nós não devemos entender como distantes de nós, mas próximos, entendendo que, como o Espiritismo nos traz, esses irmãos que estão nesse patamar de anjos, eles não nasceram assim, não foi como uma injustiça divina de esse aqui vai ser anjo, esse aqui não vai ser, esse aqui vai estar condenado ao fogo do inferno, de forma alguma. Todos nós nascemos com essa oportunidade de crescermos espiritualmente e através dessas encarnações a gente vai conseguindo alcançar isso. E nós temos esses irmãos que consideramos como anjos, que já estão no grau evolutivo acima, um pouquinho acima que o nosso, mas que eles lutaram muito para chegar lá, lutaram bastante, assim como nós estamos lutando. Então, e são irmãos que estão conosco, nos acompanhando. Nós temos o nosso anjo da guarda, por exemplo, que está acompanhando a gente constantemente. Basta a gente estar conectado a ele, fazer esse chamado e buscar também receber esse auxílio, assim como seguir essas orientações desse irmão, que muitas vezes a gente não segue, né? Então, à medida que a gente vai fazendo isso, seguindo essas orientações dele, a gente consegue caminhar, continuar a nossa caminhada. Então, muitas vezes a gente não escuta o anjo da guarda, tem situações que ele acaba ali, por ser natural que nós temos o nosso livre-arbítrio, e por ele tentar nos orientar e nós não conseguirmos, acabarmos não seguindo essas orientações, acaba que eles, de certa forma, se afastam, não no sentido de que vai nos abandonar, mas no sentido de nos deixar caminhar livremente. Mas quando nós pedimos socorro, pode ter certeza que ele está lá conosco para nos orientar. Então, esses são esses anjos, não é algo que é distante de nós e inalcançável, mas todos nós caminhando para isto. Então, nós podemos até lembrar daquela música do Grupo Acorde. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Então estamos todos nós caminhando para isto. Então, dando continuidade aqui, possamos, receber esse chamado para a evolução. Então, dando continuidade. Lembrando que assim, não é algo como nós estamos comentando aqui, né? Os anjos, eles são esses irmãos que estão no grau evolutivo já um pouco acima de nós e trabalharam muito para chegar lá, né? Assim como nós estamos trabalhando, penando bastante ainda. Então, esse céu, digamos assim, né, já que o Espiritismo não traz essa representação do céu, e sim de locais energeticamente mais harmônicos e outros que não são tão harmônicos. Então, existe ali a continuidade do trabalho. Não vamos chegar lá do outro lado e ficar descansando, e é isso, e só aproveitando o cântico, mas sim estaremos ali dispostos a servir, a trabalhar. É o que deve acontecer. E aí, finalizando aqui o prefácio, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o seguinte: homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração:
fazendo as vontades do Pai, que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então, a gente tem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como as outras obras básicas, como já comentamos aqui, como instrumento para a nossa evangelização, para a evangelização do Espírito. E a gente precisa arrumar esse terreno para a gente conseguir alcançar esse reino dos céus. A gente precisa arrumar essa bagunça interior que ainda existe, através dessa luz, buscarmos assim o autoconhecimento e a autoiluminação, e expandir isso para os outros, né? Até porque a candeia não deve ficar embaixo do alqueire, mas sob, para que essa iluminação possa chegar aos outros. E assim, o Espiritismo vem como consolador prometido para nos direcionar diante desse caminho e dar continuidade aos trabalhos já iniciados com Moisés, continuados por Jesus. Então nós temos aqui, né, a apresentação, através desse prefácio, a apresentação do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é organizado com passagens evangélicas, como também com comentários de nossos irmãos espirituais. Então foi esse momento inicial para apresentarmos o Evangelho, e no sábado, será dada continuidade ao Evangelho, lembrando que agora na quarta, sábado e domingo, aqui pelo Instagram, as nossas lives, que serão também transmitidas posteriormente, gravadas lá no YouTube. Então vamos fazer agora a nossa prece final. Quem se sentir à vontade, mais uma vez, pode fechar os olhos, agradecendo a Deus por mais este momento de nos encontrarmos e de recebermos essas energias de paz, que possamos continuar a nossa semana buscando o equilíbrio, a harmonia, o perdão, que essas energias cheguem aos nossos irmãos que estão necessitando dessas energias, os nossos vizinhos, os nossos amigos, familiares, os irmãos que nós magoamos, os irmãos que nos magoaram também, que possamos lembrar do perdão, assim como Jesus nos exemplificou. Que essa energia possa chegar também aos hospitais, aos nossos irmãos que estão com coronavírus ou com diferentes enfermidades. Possa chegar também a seus familiares, que possam ter paciência, fé, perseverança. Que essa energia chegue aos nossos irmãos também que estão doentes em seus lares, aos profissionais de saúde, a todos os irmãos necessitados de auxílio espiritual e físico e material também. Que essa energia chegue aos nossos irmãos que estão em abrigos, os nossos irmãos que estão com dificuldades de se alimentar, que estão sem lar para morar também, para se abrigar, os nossos irmãos que estão nos presidiários, todos nós possamos receber essa luz divina. Graças a Deus. Então, um excelente dia para todos. Agradecemos pela presença de cada um de vocês. Que possamos continuar aqui acompanhando as lives. Um grande abraço para todos. Lembrando que amanhã, na quinta-feira, tem a palestra aqui à noite pelo Instagram às 19 horas. Um abraço para todos.